Você quer aprender a desenvolver aplicativos Android? Quer se tornar de fato um desenvolvedor profissional e desenvolver qualquer aplicativo? Bom, nesse vídeo eu vou passar para você o roadmap perfeito e se você seguir ele desde o começo até o final, eu não tenho dúvida que você vai se tornar um desenvolvedor Android profissional e capacitado. Primeiro passo, você deve estar pensando que eu vou falar para você aprender lógica de programação e algoritmos. De fato, essa seria a primeira matéria que você deveria aprender, mas não é exatamente isso que você vai começar a aprender. Por quê? Porque eu não sei qual é o seu nível de conhecimento. Eu não sei se você tem familiaridade com tecnologia. Eu não sei se você sabe mexer no computador, se você tem noções básicas de navegação na internet. Então, nesse caso, eu vou estar falando com uma pessoa que não sabe nada de tecnologia. Toda essa parte de hardware e software, você precisa ter pelo menos o conhecimento básico. Você precisa saber como fazer um upgrade de memória RAM, como que você pode desconectar um HD e colocar um SSD, sabe? Coisas básicas. Eu não estou falando para você se tornar um técnico em informática, um especialista em hardware, mas o básico você precisa saber. E muitas pessoas, às vezes, não sabem o básico e às vezes quer iniciar na programação. E aí tem dificuldades de trabalhar na própria máquina. Às vezes não consegue instalar um programa porque você não tem um conhecimento fundamental ali, o básico. Se você já verificou esses pontos, você tem pelo menos os conhecimentos básicos ali em informática, agora o próximo passo é isso mesmo. Você vai aprender lógica de programação. Essa daqui é a primeira matéria. Você não consegue se tornar um programador sem que você passe por esse processo. É muito difícil. Você pode até pular, mas com certeza você vai ter problemas, vai ter dificuldades e muito provavelmente vai ter que voltar e estudar essa matéria. Lógica e algoritmos, sem dúvida, é a primeira matéria. Porque nesse momento você precisa desenvolver o seu raciocínio lógico. Você precisa aprender a criar algoritmos, a resolver pequenos problemas. Depois que você aprender toda essa parte introdutória, aí sim você vai aprender uma linguagem de programação. E no caso do desenvolvimento Android, nós temos Java e Kotlin. São as duas linguagens de programação que vão permitir que você crie aplicativos Android. Para você que está começando agora, você que não teve contato com nenhuma linguagem de programação, eu recomendo que você aprenda o Java e o Kotlin. Então, nesse caso, eu recomendo que você comece pelo Java, aprenda todos os fundamentos de Java, como variáveis, tipos de dados, estruturas de controle, loops, toda a parte de orientação a objetos de Java, métodos, heranças, interfaces, exceções, arrays, mapas e assim por diante. Depois que você aprender os fundamentos de Java e a parte de orientação a objetos, aí sim você já vai para o Kotlin. Você já pode ir diretamente para o Kotlin. Aprende também os fundamentos de Kotlin, a parte de orientação a objetos. Depois que você se familiarizar com a linguagem pura, tanto do Java quanto do Kotlin, aí sim você vai para o terceiro passo, que é a configuração do ambiente de desenvolvimento. Agora você vai precisar de uma IDE para escrever códigos. E a IDE oficial para você desenvolver aplicativos Android é o Android Studio, que pertence ao Google. Então, nesse caso, você precisa aprender a fazer a instalação do Android Studio, toda a sua configuração, se familiarizar com a IDE para só depois você começar de fato a criação de aplicativos. Então, antes de você criar aplicativo, você precisa se familiarizar com a IDE. Como é que eu troco o tema da IDE? Como é que eu aumento a fonte? Como executar os meus aplicativos no meu celular ou no meu emulador? Então, você precisa entender o básico do Android Studio. A quarta etapa é a introdução ao desenvolvimento Android. Então, aqui você vai começar a aprender alguns conceitos básicos, como por exemplo, os componentes principais do Android, as activities, os fragmentos, as views, os tipos de layout que você pode trabalhar na sua aplicação, UI design e por aí vai. Então, nesse primeiro momento, você vai aprender a parte de experiência de usuário. Como é que eu coloco um botão na tela, como que eu coloco uma caixa de texto, como é que eu trabalho com esse layout. E aqui a gente está falando de coisa básica, a gente não está falando de recursos muito avançados. Mas nesse primeiro momento é muito importante que você entenda esse quarto passo. O quinto passo, depois que você entender os componentes básicos ali do Android, aí sim você precisa entender sobre o ciclo de vida de uma atividade e a interação com os componentes. Então, por exemplo, o Android ele tem um ciclo de vida, quando a atividade é iniciada, quando ela está no estado resumido e quando a atividade ela é destruída.
vida. Então você precisa entender como que funciona esse ciclo de vida de uma atividade. E também você precisa entender sobre interação com componentes, eventos de clique, de touch, coisas nesse tipo você precisa aprender nesse quinto passo. E tudo isso que eu acabei de falar para você, isso daqui é o nível iniciante. Se você aprender bem esses conceitos que eu acabei de falar para você, você já saiu do zero para o nível iniciante, para o nível básico. Mas tem muito mais do que isso para você aprender. Só com isso daqui, você vai conseguir criar alguns aplicativos simples, sabe? Calculadora, um aplicativo de IMC e assim por diante. Nada muito além disso. Agora você precisa avançar mais, porque você ainda não é um profissional só com esses conhecimentos. Agora a gente vai avançar um pouquinho mais. Do tópico 6 em diante, o nível é intermediário. Então, o próximo passo, você precisa aprender sobre persistência de dados locais. O que é isso? Bom, você precisa aprender a salvar dados de maneira local no seu aplicativo, no seu dispositivo. Então, vamos supor que você quer salvar o e-mail do usuário dentro do aplicativo. Você precisa salvar utilizando um banco de dados local. Eu quero salvar, por exemplo, os dados desse cliente. Você precisa aprender a salvar esses dados, recuperar esses dados de forma local. É aqui que você vai começar a trabalhar com banco de dados locais. Antes de você começar a trabalhar com banco de dados na nuvem, você precisa entender o banco de dados local, certo? Como salvar dados dentro do aplicativo de maneira local, sem precisar de acesso à internet ou sem precisar de um servidor externo. Esse é o primeiro passo. Você precisa aprender a gravar, fazer a leitura desse dado, excluir esse dado e atualizar. Se você aprender essas 4 funcionalidades, já é mais que o suficiente para você criar aplicações muito tops utilizando banco de dados locais. Depois disso, o 7º tópico seria consumo de APIs. Essa parte de você fazer requisições HTTP é muito importante. Você vai utilizar em grandes aplicações e também aplicações intermediárias. Você vai usar bastante isso. Então você precisa aprender a manipular dados da internet, fazer requisições HTTP. E existe várias formas de você fazer requisições HTTP. Você pode utilizar bibliotecas específicas para isso, ou você pode fazer na raça mesmo, que é um pouco mais trabalhoso. Mas de qualquer forma, você precisa aprender a consumir esses dados da internet e passar para a sua aplicação. Depois, o 8º passo seria você entender um pouco mais sobre conceitos avançados de interface de usuário. Então aqui já vai entrar, por exemplo, o conceito de listagem de dados, que é algo muito importante numa aplicação Android. Mais de 70%, 80% dos aplicativos utilizam listagem de dados. Então é aqui que você vai começar a entender mais a fundo sobre Recycler View, sobre Views, sobre View Groups, sobre outros tipos de componentes mais avançados de layout que você precisa entender também. E depois, o 9º passo seria você entender um pouco sobre tarefas assíncronas e também como que você pode trabalhar com threads, abrir um novo processo em paralelo. Depois, o 10º passo seria você aprender um pouco de servidor. Como que você vai fazer a autenticação de usuários, como que você salva o dado de um usuário, como é que você salva os dados de um produto, como é que você salva isso no servidor, como é que você salva, como é que você recupera, exclui esses dados do servidor, atualiza, tudo isso através da aplicação. Então, aqui que vai entrar a parte de banco de dados online. Como que eu faço a autenticação de usuário? Eu crio um sistema de login, onde eu consigo autenticar com e-mail e senha. Toda essa parte de servidor, não precisa ser tudo, mas o principal ali, você precisa começar a entender nessa parte ainda. Se você concluiu todos esses passos, você já está no nível intermediário. Agora você já consegue criar aplicativos assim incríveis com essas funcionalidades, com esses recursos que você já aprendeu. Então agora a gente vai falar de alguns conceitos, de algumas matérias mais avançadas que você precisa aprender também. O próximo tópico é você aprender, pelo menos, implementar um sistema de pagamento. Agora que você já tem bastante conhecimento, seria interessante que você consiga implementar uma API de pagamento no seu aplicativo, seja PagSeguro, Mercado Pago, que é uma das mais utilizadas, Checkout Transparente, enfim, você precisa dominar pelo menos uma que seja ali para produtos físicos. E também recomendo que você aprenda a implementar uma API de pagamento
treinamento para produtos digitais, porque aí você estaria realmente com conhecimento completo, produtos digitais e produtos físicos. Depois, o próximo tópico é você aprender a trabalhar com mapas. É muito importante também você ter uma visão geral de mapa. Não estou dizendo para você se tornar um especialista, porque aqui vai muito longe. Se você realmente se aprofundar, tem muita coisa nessa matéria de mapas. Mas o básico de mapas é interessante que você saiba. Outro ponto importante, aqui já vai no nível avançado, é você aprender sobre arquitetura de software. Arquitetura de software, muita gente acha que é logo no começo do desenvolvimento Android. Não. A arquitetura de software é quando você já sabe, já tem uma boa noção de criação de apps. Você não vai criar o melhor código logo no início da sua carreira. Você primeiro vai fazer funcionar com aquele código meia boca mesmo. Funcionou é o que importa no começo. Depois você vai se especializar mais, vai trabalhar numa arquitetura, vai fazer esse processo de deixar esse código limpo, né, que é o clean code. Aí sim você vai ter um código mais estruturado, mais sustentável, escalável e assim por diante. Mas no começo você não vai fazer isso. É muito conhecimento para você. Logo de cara você está começando a aprender a programar e você já precisa deixar esse código limpo, esse código sustentável, escalável. É muito complicado de você fazer isso no começo. Então é aqui que vai entrar o conceito de arquitetura de software. Eu recomendo você aprender a arquitetura MVC, MVP, MVVM. São as principais arquiteturas do Android. Injeção de dependências, o conceito de clean code e também de testes unitários. Nessa etapa você já se tornou um profissional, você já se profissionalizou, você aprendeu tudo o que você precisava para entrar com o pé direito aí no mercado, para ter confiança, para criar aplicativos bons para os seus clientes e empresas. Então aqui você já está capacitado. Isso quer dizer que você aprendeu tudo? Não. Você aprendeu o necessário para se tornar um profissional e começar a trabalhar com desenvolvimento Android de maneira satisfatória. Mas você vai precisar continuar estudando, porque o estudo é constante. Você nunca vai saber tudo. Mesmo você aprendendo tudo isso, você vai ter uma base muito top. Mas ainda assim, você não sabe de muita coisa. Então, nesse caso, você vai precisar sempre ficar se atualizando. Por isso que eu recomendo daqui por diante você acompanhar os eventos do Google, você também ter uma noção de inglês. Então, tem muita coisa que você vai precisar aprender. Lembrando que esse é um roadmap focado no desenvolvimento Android. Eu falei basicamente tudo que você precisa para realmente chegar, né, do zero até o estágio profissional. Depois disso, você já estará capacitado. Em quanto tempo eu vou levar isso? Não tem como eu te dizer, porque cada caso é um caso. Vai ter pessoas que vai demorar 1 ano, 2 anos ou até menos. Não tem como a gente saber. O que eu posso dizer para você é o seguinte: se você seguir desde o passo 1 até o último passo, eu não tenho dúvidas que você vai se tornar um profissional e terá total capacidade de andar com as suas próprias pernas. Isso não quer dizer que você aprendeu tudo, mas quer dizer que você se tornou um profissional. Como eu disse para você, a programação é um constante estudo e a gente precisa estar se atualizando sempre. Eu não sei tudo, eu continuo estudando porque tem muita coisa para aprender, mas a diferença é que eu já tenho uma base sólida e você precisa criar essa base sólida também. Existem algumas alternativas de você estudar tudo isso. Você pode estudar tudo isso na raça mesmo, acessando documentação, vídeos no YouTube, artigos de blog, eventos, só que tudo isso vai ser mais difícil. Eu sempre recomendo que você busque por algum curso, algum treinamento, faculdade, alguma instituição, alguém que realmente vai conseguir te passar todo esse conhecimento de maneira estruturada e passo a passo. Mas fique à vontade, você pode aprender da maneira que você quiser. O mais importante é, você precisa ter todos esses passos que eu acabei de falar para você. E isso daqui vai levar tempo. Não é algo que você vai aprender em 2, 3 meses. É algo que vai demorar tempo. Tudo isso vai depender de cada pessoa, mas esse não é assunto desse vídeo. O vídeo de hoje eu queria passar um roadmap perfeito de desenvolvimento Android, desde o ponto zero até o último passo para você se tornar um profissional. Não que seja o último conhecimento, jamais. O estágio final ali para dizer que você realmente se tornou um profissional, porque a gente já testou essa metodologia, a gente já testou esse caminho e sabe que ele funciona. E funcionou para muitos, funcionou para mim, eu tenho certeza que vai funcionar para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e eu espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima.